Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos agora para mais uma aula de ciências, nossa aula de ciências da natureza, número 16, e a gente vai utilizar o livro 4, tá? Estamos aí também terminando de usar o livro 4 na disciplina de ciências da natureza. Então, abram na página 183, para a gente fazer as atividades 34, 35 e 36. Combinado? Vamos lá? Bom, a gente já falou sobre história da ciência, já vimos o método, né, científico, contemporâneo, vimos também alguns nomes, grandes nomes da ciência, e agora a gente vai trabalhar com o tema Vamos fazer ciência? A gente vai agora ver como pode ser aplicado o método científico no nosso dia a dia, no cotidiano. Porque a gente também já viu que a prática científica, ela pode também ser utilizada por qualquer pessoa, por pessoas comuns. Então, vamos ver como isso acontece? O livro de vocês traz um quadro, e esse quadro traz duas colunas. Da esquerda, ela vai trazer as etapas do método científico. E na coluna da direita, é um exemplo daquela etapa no cotidiano. E a gente vai ver o passo a passo, etapa por etapa, no cotidiano, no dia a dia das pessoas. Ok? Então, vamos lá. A primeira etapa do método científico, vamos relembrar, porque a gente já viu, é a observação. Quando se observa um fenômeno sobre o qual se desconhece a explicação, ou um problema para o qual não se sabe a solução, é preciso consultar aquilo que já se sabe a respeito, ajudando a esclarecer as dúvidas e planejar as etapas seguintes da investigação ou pesquisa. Então, a primeira etapa é a observação. Você viu que tem alguma coisa que você não entende direito, que você desconhece, que você precisa de explicações, e aí você vai pensar como você vai chegar a essas conclusões aí. O que você já sabe a respeito disso, desse assunto, e quais as dificuldades? Vamos ver esse exemplo dessa observação no dia a dia? Por exemplo, Ricardo, ele deseja, um fato. Ricardo deseja fazer um bolo para a família, porém, há um problema. Um dos membros tem alergia à lactose e, por isso, a receita do bolo não pode conter leite. Ao procurar receitas de bolo que não tenham leite, ele encontrou a receita de um bolo de laranja, porém, não havia laranjas em casa. Então, ele observou aí que tinha um problema. Ele ia fazer um bolo, mas ele observou que não tinha laranja em casa. E aí, o que ele sabe a respeito disso? Ele foi pensar, né? Primeiro, pensou no bolo que ele queria fazer, mas não podia ir lactose. Depois, ele pensou na questão de buscar uma receita nova. Mas observou um problema, a falta da laranja. Vamos para a segunda etapa do método científico. Aí começam as perguntas, né? A partir da observação de um problema, algo que você precisa solucionar ou conhecer, começam as perguntas. É preciso definir as questões que serão investigadas para se encontrarem as respostas. O Ricardo elaborou as seguintes questões, em cima da observação que ele fez, do problema que ele precisava resolver. Posso simplesmente tirar o leite da receita sem reposição? Posso substituir o leite por água? Posso substituir o leite por suco de outra fruta, como abacaxi ou limão? Esse aí era para a questão de fazer o bolo sem lactose. Bom, e aí agora ele vai levantar as hipóteses. Primeiro foram a observação, as perguntas, os questionamentos, agora levantar as hipóteses. Nessa etapa, o pesquisador procura responder as perguntas levantadas com base em seus conhecimentos ou buscando informações em outros trabalhos. Ele também elabora propostas de soluções para seus questionamentos por meio de experimentos ou testes que podem ser feitos.
Faz parte do planejamento científico selecionar as hipóteses que serão testadas e como isso será feito. Então, ele fez várias perguntas e agora ele vai fazer as soluções, as respostas para essas perguntas. Consultando outras pessoas, vamos ver o que Ricardo fez. Que já sabiam como fazer bolo, Ricardo descobriu que não poderia simplesmente retirar o leite sem substituí-lo. Então, ele já tem uma informação que outra pessoa já deve ter testado e viu que não dá certo. Poderia simplesmente, pois a massa não assaria muito bem e não ficaria fofa. Também soube que provavelmente o bolo ficaria sem graça. Com sua receita de bolo de laranja em mãos, Ricardo elaborou, então, 2 hipóteses para serem testadas. Se eu substituir o suco de laranja por suco de abacaxi, a receita funcionará? E se eu substituir o suco de laranja por suco de limão? Então, ele ia testar essas 2 hipóteses. Foram 2 hipóteses que ele formulou para testar, para experimentar, indo para a próxima etapa do método científico, a experimentação. Experimentação para verificação, serve para quê essa etapa? Para verificar se as hipóteses propostas são válidas, se dá certo. O cientista ou o grupo de cientistas realiza vários experimentos controlados, medindo e anotando todos os dados observados. E o Ricardo, como ele fez dentro do experimento dele, como ele fez nessa etapa? Ele realizou os experimentos fazendo as 2 receitas. Em uma receita, substituiu o suco de laranja por um suco de abacaxi. E na outra, usou o suco de limão nas mesmas quantidades. Então, ele substituiu por esses 2 sucos e fez esses 2 experimentos separadamente. Depois que faz o experimento, ele vai analisar os resultados, que é a etapa da análise. Ao analisar os dados obtidos, verifica-se que as experiências podem confirmar as hipóteses, negá-las ou ainda não levar a conclusão nenhuma. Conforme a situação estabelecida, os pesquisadores definem os próximos passos, ou seja, o que eles vão fazer, se vão levantar mais hipóteses, se vão continuar buscando, testando, enfim. E o que o Ricardo fez nessa etapa? Ele experimentou os 2 bolos e analisou o sabor de cada um deles. Então, ele levantou as hipóteses, o que ia fazer para solucionar, experimentou e agora está analisando os resultados. E, por fim, a última etapa do método científico são as conclusões. Uma vez analisados os resultados, os pesquisadores podem, primeiro, aceitar suas hipóteses como verdadeiras e divulgá-las aos outros cientistas por meio de publicações ou reuniões, etc., como a gente já falou, né? Opa, deu certo, cheguei aqui a um resultado que foi bom. Então, agora eu vou divulgar através das revistas, de sites, reuniões, ou julgar suas hipóteses como falsas. Não deu certo, não tenho que tentar outra coisa, divulgando seus resultados também, para que sejam conferidos ou repensar, reformular ou descartar essas hipóteses totalmente. Porque aí uma outra pessoa que tiver esse resultado como negativo e pensar em fazer esse mesmo experimento, vai olhar e vai falar, bom, alguém já testou isso antes de mim. Então, pode ser descartado, bom, então não vou testar. Ou então, mas eu vou testar mudando só isso aqui, fazendo uma coisa diferente, entendeu? Repensar no que já foi testado. E como que foi que o Ricardo fez? Quais foram as conclusões do Ricardo? Primeiro, posso simplesmente tirar o leite da receita? Não pode só tirar. Foram as conclusões de todas as perguntas que ele fez. Segundo, posso substituir o leite por água? Em princípio, não. Mas é possível fazer novos testes com alterações nos procedimentos para melhores resultados. Então, ele pode testar, porque ele não testou ainda. Posso substituir o suco de laranja por suco de abacaxi? Sim. 4, posso substituir o suco de laranja por suco de limão? Sim. Então, foram as 4 perguntas que ele levantou e ele trouxe a resposta.
Ricardo, então, concluiu que o bolo de limão ficou muito azedo. Considerou a possibilidade de refazer essa receita em outra oportunidade com o suco de limão, mais diluído, ou usando apenas metade da medida. Ele considerou que a receita do bolo de abacaxi deu certo e vai usá-la para fazer o bolo para a família. Ok? Então, o de abacaxi, ele achou legal. O de limão, ele achou muito azedo e vai refazer esse experimento em uma outra oportunidade. Ou seja, em uma pesquisa científica, as conclusões elas podem levar à formulação de novos questionamentos, como a gente viu que aconteceu com o Ricardo, e novas hipóteses a serem testadas. Na verdade, isso quase sempre acontece, até mesmo respostas consideradas aceitas podem ser testadas novamente e, em muitos casos, podem produzir resultados e conclusões diferentes que serão adotadas ou não. Então, a gente costuma dizer que nunca existe na ciência uma verdade absoluta, porque aquilo pode ser testado novamente, podem ser levantadas novas hipóteses para novos experimentos também serem feitos. Voltando ao exemplo, isso está na página 186. Voltando ao exemplo do bolo, mesmo depois de considerar satisfatória a conclusão da sua receita do bolo de abacaxi, e de divulgar a sua nova receita para ser usada para os amigos, o Ricardo pode ainda elaborar outras hipóteses, como substituir manteiga por margarina ou óleo de soja, por exemplo. Se a conclusão for positiva, é possível adotar as novas receitas além da anterior. Então, podem fazer novas modificações, né? Trocar novos ingredientes aí. Nada impede. Aí a gente tem aí o QR Code para vocês explorarem depois, lerem um texto sobre a relação entre a ciência e o desenvolvimento da indústria, tá? Só acessar. O endereço está na página de vocês 186, ok? Agora a gente vai lá para a próxima videoaula responder algumas atividades sobre esse assunto do Vamos Fazer Ciência. Até lá. Beijão. E tô te aguardando lá, hein?